pessoal, mais uma receita aqui no Le Café com Chocolate e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma torta de palmito que é super saudável e muito gostosa. Ela é super saudável por dois motivos. Um, que a massa é sem glúten, já que eu não vou usar a farinha de trigo, e o outro é o ingrediente secreto que eu coloco no recheio. Hoje eu vou direto ao ponto porque essa receita é um pouquinho mais demorada. Mas antes eu preciso falar duas coisas importantes. Primeiro que para massa eu vou usar a farinha de grão de bico, que é sem glúten, por isso que a nossa torta aqui vai ser sem glúten. Mas como eu sei que essa farinha é um pouco mais difícil de encontrar, se você quiser você pode substituir pela farinha de trigo normal sim, ou então fazer uma mistura de farinha de aveia com farinha de trigo branca com farinha de trigo integral. Pode ter certeza que mesmo substituindo vai ficar muito mais saudável do que uma torta que você compra congelada no mercado, por exemplo. Já o meu ingrediente super secreto do recheio é a biomassa de banana verde. A biomassa é feita com banana verde e ela é muito simples de fazer. É só você comprar um cacho de banana verde, enfiar na panela de pressão, cozinhar durante alguns minutos e depois raspar a polpa. Aí você vai me falar assim, ai Leca, mas que preguiça, mais um processo a seguir? Fica calmo. Eu uso a biomassa porque ela é um prebiótico poderosíssimo, muito bom para nossa saúde e porque ela dá um efeito muito cremoso pro recheio também. Eu particularmente gosto bastante. Mas se rolar uma preguiça, se for assim, ai, não tô interessado em fazer e nem em comprar porque a comprada é um pouco mais cara, eu vou explicar para vocês como vocês conseguem o mesmo efeito cremoso só com leite e farinha. Então não tem desculpa para vocês não fazerem essa receita. Eu vou deixar um card aqui em cima levando para uma receita de biomassa porque eu não vou explicar como fazer aqui, mas se vocês quiserem saber mais sobre ela, comenta aí que eu posso fazer um vídeo só sobre isso no futuro. E aproveita que você tá aqui, já curte o vídeo e se inscreve no meu canal. Eu vou começar fazendo o recheio, porque a gente vai precisar levar ele pro fogo e depois esperar ele esfriar. Você nunca coloca o recheio de uma torta quente ainda na massa, porque aí vai ficar úmido, não vai ficar muito legal. Eu vou começar cortando uma cebola em cubos bem pequenininhos e picar bem 2 dentes de alho. Além disso, a gente vai usar 2 tomates maduros, que você precisa tirar a semente e picar em cubos. É importante tirar as sementes para o recheio não ficar muito molhado e quebrar a massa. Além disso, eu vou drenar os meus palmitos em conserva e cortar em pedacinhos. Se você preferir, você até pode comprar o palmito em pedaço, que além de tudo, ele é mais barato. A gente também vai usar meia xícara de salsinha picada. Agora, vamos levar tudo para a panela. Primeiro, aquece um fio de azeite na panela. Depois, entra com a cebola. Agora o alho. Em seguida, os tomates. Os palmitos. A salsinha. E também uma colher de chá e pimenta do reino a gosto. Depois que tudo estiver refogadinho, eu vou entrar com 3 colheres de sopa de biomassa de banana, que eu já tinha preparado aqui na minha geladeira. A biomassa vai derreter e dar essa cremosidade aqui. Agora é a hora que, se você não tem biomassa em casa, não tem problema. Vou te explicar como que você substitui. Depois de refogar todos os ingredientes do recheio, você vai entrar com 2 colheres de sopa de farinha. Pode ser a de trigo, pode ser a de grão de bico, a que você tiver aí na sua casa. Aí você mexe a panela, você mistura essa farinha com os ingredientes do recheio e você vai entrar com leite gelado. Dica pra vocês, tudo que vocês quiserem engrossar na vida, seja um molho branco, seja um cozido, um ensopado, você pode usar essa técnica. Tacar farinha e colocar um líquido gelado junto. Você pode usar mais ou menos 1 xícara ou 1,5 xícaras de leite. Precisa estar gelado e de preferência integral, para ele ficar mais cremoso. Mas vai colocando aos poucos, é importante você não despejar tudo de uma vez, porque o recheio vai ficar cremoso conforme essa farinha for incorporando com o leite. E aí vai ficar tipo um aspecto de creme de leite, mais ou menos. Só é importante o leite estar gelado, porque se você entra com ele quente, às vezes a farinha empelota e não fica muito legal. Depois de refogar tudo, eu vou cobrir com filme e levar para a geladeira. Uma curiosidade é que quando você cobre algo que está quente, se você deixar um espaço, o filme vai juntar vapor e vai acabar molhando o recheio. Como a gente quer que ele fique bem sequinho, eu gosto de colocar o filme bem juntinho assim da mistura para não ter esse problema. Agora eu vou fazer a massa.
farinha de linhaça é opcional, mas eu gosto de usar para aumentar o teor de fibras da nossa receita. Depois você pega uma manteiga gelada, corta em cubinhos e mistura ela com as farinhas. Vai misturando com a ponta dos dedos até ir formando uma farofinha. Para ter esse efeito, a manteiga tem que estar gelada, tá? Não pode ser em temperatura ambiente. Se a sua manteiga não tiver sal, também coloca uma colher de chá de sal na massa. Quando estiver nesse ponto de farofinha, você vai começar a acrescentar a água para dar liga. A água depende da farinha que você usar, então vai colocando aos poucos até a massa ficar modelável. Agora eu vou cobrir com filme e colocar na geladeira também. Bom, gente, já tô aqui no dia seguinte com a mesma roupa, não conta pra ninguém, foi só pra não ter uma falha de continuismo. Já tô aqui com a minha bolota de massa, que ficou na geladeira de um dia pro outro. E o meu recheio tá aqui prontinho também, só pra gente montar. Eu vou começar abrindo a massa no fundo da forma. Vocês vão perceber que essa massa fica bem esfarelenta, então a gente vai pegando pedaços da massa e cobrindo o fundo da forma, espalhando com os dedos, com bastante paciência. Depois que tiver tudo cobertinho, tanto o fundo quanto as bordas, a gente vai despejar o recheio. Coloca tudo e vai nivelando para ficar o mais reto possível, para não ficar um monte de recheio em um lado só. Agora eu vou cobrir a torta. Como essa massa é bem esfarelenta, você vai ter um trabalhinho para cobrir. É praticamente um quebra-cabeça. Vai abrindo pequenos pedaços na mão ou então com o auxílio de um rolo e vai colocando delicadamente sobre a torta. Eu sei, parece que não vai dar certo, mas no final dá. Agora eu vou bater um ovo e pincelar em cima da massa. Como a nossa torta tá parecendo um mapa-mundi, porque a massa não fica tão lisinha, isso vai ajudar a dar um aspecto melhor no final. Gente, eu tô muito feliz que deu certo, porque vocês vão me entender quando vocês forem fazer essa torta. Quando você começa a amassar a massa pra colocar em cima, você fala, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Mas eu juro, confia em mim que vai dar certo. Eu não sou uma das pessoas mais delicadas do mundo pra montar a torta assim, e ela ficou bem bonita. Você nem percebe muito bem as ranhuras que, antes de ir pro forno, estavam parecendo um mapa-mundi. A minha mãe dizia que ela não gostava de pouco recheio nas coisas, então vocês viram que essa torta, ela é bem recheada. Eu particularmente gosto assim. Você também pode misturar outros legumes se você quiser, do tipo ervilha, milho, também vão muito bem com palmito. Eu gosto da torta mais simples mesmo, só com palmito, mas na casa de vocês, vocês podem inventar à vontade. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já curte, manda para um amigo, me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Quando vocês fizerem, me contem se vocês tiveram alguma dificuldade, chora as pitanga aí, fala que é difícil de abrir. Eu não vou negar para vocês, é meio chatinho esse processo de abrir essa massa porque ela fica mais esfarelenta. Quem optou por substituir a farinha de grão de bico pela farinha de trigo provavelmente não teve muito problema. Só para vocês saberem, algumas farinhas elas são mais difíceis mesmo de dar a liga, mas a gente sabe que a gente ganha no aspecto da saúde. Se você é menos experiente na cozinha, tenta primeiro com a farinha de trigo, vê como é que funciona. Se tiver muito difícil de abrir, você pode colocar um pouco mais de água, um pouco mais de farinha, mas a chave para ela dar certo é você ter bastante paciência e você pincelar uma gema em cima bem generosa, porque aí se você não for muito bom disso que nem eu, ela vai dar uma escondida naqueles pedaços que ficou faltando. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima aventura na cozinha.